Que está chegando agora. Pessoal, eu vou começar a aula de hoje mostrando um texto antigo que eu escrevi e eu acho esse texto interessante. Mas só uma coisa, vocês estão ouvindo meu áudio? Falem sim aí alguns só para ver se meu áudio está saindo aqui. Tô aceitando. Perfeito. Então, beleza. Eu vou falar sobre números grandes. No começo, quando eu estou sendo aluno, a gente ainda é meio confuso, porque muita gente chega e eu tenho que parar para aceitar aluno. Eu queria um jeito que não precisasse aceitar quem já entrou uma vez. E tem um jeito, só que eu não conheço a configuração. Depois você tenta descobrir para mim, Daniel. Depois você descobre para mim o jeito que faz para entrar, porque os alunos do IF, quando um abre a sala lá, todos os alunos do IF conseguem entrar. Sem pedir autorização. Então, precisa ver o que tem que fazer. Eu não sei se vocês os alunos, vocês não têm um e-mail @ do Cacau, né? Por que desculpa, Leonardo? Não tô entendendo, não. Ele pediu desculpa, por quê? Não, nem comecei, Leonardo. Não entrou tarde, não. Eu tô tendo um problema aqui com memória no meu computador. E agora meu Meet tinha travado. Então, seguinte, pessoal. Vocês estão vendo um texto chamado Números Grandes? Tem números que são muito grandes. E aqui eu fiz vários textos em 2004 para uma apostila lá do Paraná sobre números grandes. Então esse texto é bem antigo. Aqui é um texto do Leland Miller, que foi publicado num livro de história da matemática, sobre o Arquimedes, que queria saber quantos grãos de areia eu ia precisar para preencher todo o universo. Não sei se vocês conhecem o Arquimedes. O Arquimedes é um matemático grego. Ele é considerado um dos pioneiros da engenharia. Ele fez uma garra usando roldana que destruiu os navios do general Marcelo na Segunda Guerra Púnica, na Península Itálica. O sul da Itália pertencia à Grécia, e ele destruiu usando uma garra mecânica que pegava os navios e quebrava. Ele também construiu lentes que destruíam os navios. Era um cara extremamente inteligente. Uma das histórias mais famosas é que ele precisava descobrir se tinham roubado o ouro do rei, e ele fez isso mergulhando uma coroa na água, e a água subiu e ele viu o volume descoberto. Até tem uma história famosa que ele descobriu isso quando ele estava tomando banho, nos banhos públicos de Siracusa, cidade que ele vivia, e ele saiu gritando pelado na rua: Eureka, Eureka, Eureka. Esse é um dos episódios mais célebres da história da ciência, né? O Arquimedes, ele era um dos matemáticos mais importantes da história da humanidade. Então ele queria descobrir quantos grãos de areia seriam necessários para preencher o universo, e ele pensou: isso é um número muito grande, certo? E claro que não chegou num número verdadeiro, né? Hoje sabe que o número que ele descobriu é muito maior do que o verdadeiro real número, tá? E aqui, esse texto aqui também fala de uma palavra para escrever um número muito grande. Essa palavra foi criada pelo Kastner, que é a palavra Google. Eu acho que está escrito errado aqui. Esse texto aqui é antes. Esse texto é de um livro que eu tenho desde os anos 90, quando o site Google não era famoso. Um Google, vocês conhecem o site Google? O Google Meet tem esse nome, né? O Google é, na realidade, um número criado pelo matemático Eduardo Kastner para representar 10 elevado a 100, ou seja, 1 seguido de 100 zeros. O número que o Arquimedes chegou e o número real é bem menor do que o Google. Então, o que é o Google? É 1 seguido de 100 zeros. Ele também inventou o Googleplex, que é 1
10 elevado a 1 Google. Então, se um Google já é um número absurdamente grande, você imagine o Googleplex. Tá? O Google é um número grande. Terminei de gravar no meu pendrive, agora vai fluir melhor. Essa palavra Google, vocês vão ver que é muito explorada, inclusive, no Enem. Só que é o jeito que está traduzido. Antigamente, cada um traduzia o Google de um jeito. Eu já vi Google com U, tá? Depois do site, né? Eu já conhecia essa palavra Google antes de existir o site Google. Quer dizer, talvez já existisse, mas eu não conhecia, o site não era famoso. Na minha época de infância, eu nem sabia que existia internet. A primeira vez na vida que eu vi internet, eu tinha 19 anos. Até os 19 anos eu nunca tinha visto internet. E a primeira vez que eu ouvi falar internet, acho que eu tinha uns 15 ou 16. Só que eu nunca tinha visto. Eu fui ver na faculdade. E a gente fazia busca num negócio chamado Radar UOL. Então é um negócio bem, bem interessante. Então, o que é um Google? É um seguido de 100 zeros. Então, claro que fica muito difícil escrever isso sem notação científica. Então, quando eu escrevo a palavra um Google é 10 elevado a 100. Muito importante vocês prestarem atenção nisso, porque quando a gente voltar às aulas e tiver prova, eu vou fazer só uma breve revisão. Essas matérias todas vão ser objeto de prova quando voltar às aulas, que possivelmente deve voltar em agosto ou em julho, não sei. Em junho não volta. Tá? Então, um Google é 10 elevado a 100. E, quer dizer, é um seguido de 100 zeros. Você tem que colocar 100 zeros aqui, eu não vou escrever o 100, tá? Então, isso daqui é um Google. Tá? Antigamente escreviam diferente. Acho que quando eu escrevi esse livro, que eu estava mostrando para vocês, eu também não... Isso aqui é um texto que eu tirei de outro livro. Eu também não conhecia o Google, acho. Ou se conhecia, não era tão famoso. Tá? Ah, tá. Tá escrito aí, ó. O site mais famoso do mundo, Google, tem seu nome originado do número Google, que em inglês se escreve desse jeito, certo? Bom, aqui eu coloquei alguns números muito grandes. Por exemplo, qual que é a distância da Terra até a nebulosa de Andrômeda? É isso aqui, ó. Pensa bem, aqui devia estar escrito quilômetros, né? Falta o número. Está faltando unidade de medida. Isso aqui é uma falha grave. Mas o que é isso aqui? 9,5 vezes 10 a 19. Significa que a distância daqui até Andrômeda, eu tenho que pôr 18 zeros aqui. 3, 6, 9, 12, 15, 18. A Carol Bárbara me perguntou, por que 18 e não 19? Tem um número depois da vírgula. De tal forma que depois da vírgula fique 19 números. Tá? O que é mais fácil escrever? Isso daqui ou isso daqui? Então, eu acho que vocês já perceberam que é muito mais fácil escrever um número em notação científica. E agora vocês começam a perguntar: Otávio, se eu quiser calcular qual a distância que uma nave brasileira, uma nave terráquea, gastaria para chegar em Andrômeda, andando a tal velocidade, a Enterprise do Star Wars saiu aqui da Terra e vai chegar lá em Star Wars, não, Star Trek, né? Quanto que vai gastar para chegar lá? Então, mesmo isso aqui é um número que eu consigo escrever. Mas olha aqui, a massa do Sol deve ser em quilos, tá? Uma falha grave. Esse número aqui é a massa do Sol. O peso, a massa é o peso. Então, eu teria que escrever 27 zeros aqui. Por que 27 zeros? Quando a gente dá esse espacinho aqui, ajuda. Ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Isso daqui, por que 27? Porque o número que está depois da vírgula tem 30 números. Estão conseguindo entender? É muito importante entender isso. Vocês vão usar isso muito na minha aula. Vocês vão ter provavelmente aula comigo também no terceiro ano do ensino médio, no segundo eu não garanto. Então é muito importante. Os alunos de Moçambique que eu estou falando. Então é muito importante saber isso. Os alunos externos também é muito bem-vindos nessa aula, tá? Então veja, imagine escrever esse número e fazer uma conta com esse número. É muito complicado. Aqui eu coloquei outros números, o número famoso, que é um número de Avogadro. Vocês vão estudar isso com o professor de Química, Tamirinho, né?
o número de ovos que uma estrela do mar bota por dia, ó. Isso aqui seria fácil, né? Estrela do mar, ó, tem já, depois da vírgula tem que ter 6 números. Então, certo? Então aqui tem 6 números. Esse 6 justifica o expoente 6. Vocês estão entendendo, pessoal? É importante, quem chegou atrasado não está falando presença, pessoal. Não é para falar presente aí, é para dizer o nome completo, tá? Senão, às vezes, eu não sei quem que você é. Fala o nome completo, se identifica. Quem é novato, nunca assistiu uma aula do Podemos, ou do... Quem não é aluno do Salatiel e nunca assistiu uma aula do Podemos, tem que se identificar também. Tá? Tem que fazer identificação completa. Então, esses números aqui são números grandes. Agora, presta atenção aqui. Aqui eu tenho um número pequeno, menos 24, a massa de um próton. Vocês sabem o que é um próton? Um próton é uma partícula subatômica, ele é muito pequenininho. Devia ter colocado a unidade de medida, esse texto está muito ruim. Tá, eu também era um professor mais novo nessa época, não tinha nem 10 anos de sala de aula. Então, diâmetro de uma molécula grande, ó, menos 7. Uma molécula, vocês sabem o que é, né? A água é uma molécula. A gota tem milhares ou milhões de moléculas. Comprimento do maior vírus conhecido, ó. Coronavírus é um vírus. Ninguém nunca viu um corona por aí. Entendeu? Porque não dá para ver a olho nu. Carga de um elétron é menos 18. O que significa essa massa negativa? Esse expoente negativo é o tema da aula de hoje. Mas primeiro, agora, olha esse número interessante aqui, ó. De quantas maneiras 24 alunos pode se sentar numa sala? Que eu devia ter colocado. Esse é o número de maneiras que vocês gastariam para sentar todos os lugares possíveis numa sala. Deixa eu explicar melhor isso aqui. Você tem uma sala, tá chegando gente, então tem que ir lá atender. Ah, Genesi Jasmin de Itamogi, seja muito bem-vinda, Genesi. Que bom que você está aí. Todos são bem-vindos, mas eu estou falando que ela nunca tinha aparecido ainda. Veja, não é 24 fatorial, não. É o seguinte, tem uma sala que tem 24 lugares. De quantas maneiras esses alunos teriam que poderiam sentar nessas carteiras, tá? Se todos os alunos, eu acho que não é 24 elevado a 24, você tem razão, Leonardo, acho que é 24 fatorial, mas eu não lembro o texto muito bem, eu copiei isso aqui há muito tempo. Mas é o seguinte, se você tem 24 alunos e vocês podem sentar de todos os jeitos possíveis na sala, se a cada segundo vocês mudassem de lugar, vocês gastariam esse... não cabe, não. O Daniel tentou fazer. É muito interessante, né? O Daniel tentou fazer e deu um E. Daniel, você consegue mandar o print para mim disso aí que você fez? Não, mas não vai dar. Depois eu mando. O Daniel fez 24 elevado a 24 na calculadora e apareceu um número que não coube na calculadora. O Daniel fez assim na calculadora, 24 fatorial. É isso que você fez, Daniel? Daniel fez 24 fatorial. O que é 24 fatorial? Para quem não sabe. Isso é uma coisa muito básica, só que eles não ensinam na escola, então vocês não têm culpa de não saber. 24 vezes 23, vezes 22, vezes 21, vezes 20, vezes 19, vezes... vai fazendo tudo. Vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o que apareceu na calculadora do Daniel? Eu vou copiar aqui. Apareceu assim, ó. Copiar do jeitinho que apareceu. Tem aluno que põe isso aqui na prova. E o que eu faço? Descubro que ele colou usando calculadora. Ou que ele não entendeu essa anotação. Então presta atenção nisso. Eu já vi outros professores comentando. O que é esse E aqui? 24, essa conta aqui, 24 vezes 23 vezes 22 vezes 21 e tal, é um número que tem 24 casas. Esse 23 indica que tem 24 casas depois da vírgula e mais esse número. Então, não cabe na calculadora. Esse número aqui é isso daqui, ó. Tem que ter 23 números para lá, né? Então,
Como não cabe na calculadora, escreve em notação científica. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas tem que ter 23. 11 para 23 é quanto? 12. Então tem que ter pelo menos mais 12 zeros aqui. 3, 6, 9, 12. 24 fatorial, isso daqui, Leonardo, você tá falando aí. Então, esse número aqui não cabe na calculadora. Então, por isso que ele põe o E23. O que é esse número aqui? O que é o E23? O E23 significa vezes 10 elevado a 23. Tá dando para ver esse verde? Então, vezes 10 a 23. Então, quando aparecer um E23 na tua calculadora, significa que está em notação científica, tá? Como é que você poderia copiar no caderno esse número aqui que você fez na calculadora? Inclusive, se eu deixar usar a calculadora, vocês têm que fazer isso aqui, ó. Pode pôr alguns números depois da vírgula, 6,2, por exemplo, vezes 10 a 23. Você está arredondando, né? Porque aqui já está arredondado, certo? Entenderam para que serve esse na calculadora? Eu queria mostrar a calculadora aqui do Daniel, mas não consigo. Depois eu faço um print, tá? Ignora esse exemplo, porque como o Leonardo já me alertou, pode estar errado. Aqui eu faço um monte de texto. Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante para mostrar para vocês. Olha esse número aqui, ó. Isso aqui é o peso da Terra. É muito complicado escrever esse número aqui. Então, o que você faz? Conta os zeros e coloca 6 vezes isso aqui. Certo? Eu nem vou contar. Deixa eu ver se tem no texto. Não tem. Olha aqui. Pensa bem fazer essa conta desse jeito aqui. Certo? Então, é bem complicado. Em lugar de fazer isso aqui, você pode pôr 6 vezes 10, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 6 vezes 10 é 24. Quantas pessoas tinha na Terra? Nossa, nasceram 2 bilhões nesses últimos anos. 5 vezes 10 a nona. Em lugar de escrever esse número grandão, você escreve assim. Pessoal, é muito importante vocês estarem prestando atenção. Vocês estão muito quietinhos aí. Possivelmente, depois vocês podem ter dificuldade se vocês não estiverem atentos perguntando. Ninguém está perguntando nada. Não precisa perguntar em áudio. Pode ser em texto aí. Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Vocês podem ver que é tudo novinho, né? Esse gráfico aqui é de 2004. Então é da época que eu fiz o material. Chegando a Carolina, Oséias, Bárbara, todo mundo já escreveu o nome completo aqui aí no chat? Não esqueçam. Daniel, não deixa eu fechar sem eu escrever a presença, que eu tenho medo de fazer isso. Então tem um monte de número grande aqui. A questão do Instituto Federal, antiga, 2003, ó. Eu chamo Escola Agrotécnica ainda. Se alguém quiser esse material... Eu vou falar... Não é unidade de medida negativa não, Fábio. Eu vou falar sobre expoente negativo, tá? Eu só estou mostrando esse texto porque eu achei interessante. Aqui tem a lenda do xadrez. É muito interessante a lenda do xadrez. Depois eu explico para vocês também. Tá? Não vou explicar agora para não confundir. Número possível de partidas de xadrez. Então quem gosta de xadrez tem bastante coisa. Aqui é sobre o Deep Blue, que é uma máquina que ganhou do Kasparov, que é o campeão mundial. Os discípulos de Simão aí talvez entendam bem. Aqui são números. Dos discípulos. Não, eu vou falar. Eu só estou fazendo mostrando esse texto aqui para vocês para comentar números grandes. A gente, para falar do número pequeno, tem que entender o número grande. Olha aqui o petabyte, ó. Petabyte. E existe também o zettabyte e yottabyte. Tem até um desenho aqui com zettabyte, hexabyte e yottabyte. Esse aqui é hexa sem H. Bom. Acho que é isso. Posso compartilhar sim. Só que esse texto vocês já viram que é uma porcaria. Tem outra coisa. Isso aqui é muito legal. O problema dos avós. Vocês já pensaram que vocês têm 2 pais? Como cada um tem 2 pais, vocês têm 4 avós. E todo mundo tem 8 bisavós, incluindo os que morreram.
e tem 16 trisavós. 32 tetravós, que é o pai do trisavô. 64 pentavô. 128 hexavô. 256 hexavô. Se você for fazendo teus ancestrais, você vai chegar num número que é maior do que o número de pessoas que viveram na Terra, tá? Isso é bem interessante essa ideia, tá? Porque alguns parentes... Noel. Pensa bem, Noel. Você tem 8 bisavós. Cada um tem 2 pais, né? Então eles têm 16. Você tem 16 trisavós. 2 pais, eu falo, pai e mãe, né? 32 tetravós, 64 pentavós, 128 hexavó. Por exemplo, um dos Flamio Vieira é meu ex-avô, ou pentavô. O Vieira Homem é um dos meus 128 ex-avós. Então, tem muito, né? Tem muito. E não é só ex-avó meu, não. É de muita gente de Muzambim, porque ele era sogro de um irmão do Pedro de Alcântara Magalhães. Então, se você continuar fazendo isso aqui, você vai chegar num número absurdamente grande. Só para você ter uma ideia, o trisavô do teu trisavô, do teu trisavô, do teu trisavô, do teu trisavô, é um número de pessoas maior do que a quantidade de gente que já viveu na Terra até hoje. Aqui tá falando do Google, espalhar boatos, já viram corrente? Por que não funciona? Como é que chama aquelas correntes mesmo que tem? Telex Free, vocês não devem ter ouvido falar. Mais ou menos, Carol. Espalhar boato também. Eu tenho uma pessoa, esse gordinho com cara de fofoqueiro aqui, ó. Ele espalhou boato para 3, espalhou para 3, espalhou para 3, espalhou para 3. Se todo mundo continuar espalhando boato, logo o mundo inteiro vai saber da fofoca, né? A gente sabe que isso não acaba não funcionando, porque quebra a corrente. Mas, só para você entender, se você chegou numa cidade às 8 horas, o Daniel falando que é igual ao Corona. Isso, esqueminha pirâmide, fato. Se é 8 horas da manhã, depois eu vou preparar melhor para explicar direitinho isso aí, eu vou mandar o texto, vocês leem e a gente comenta eles. 8 horas da manhã você chega numa cidade de 5 mil habitantes. E você conta uma fofoca para 3 pessoas. Cada um, às 8h15, cada um desses 3, incluindo você, conta para mais 3. E assim por diante. De 15 em 15 minutos, você tem 15 minutos para espalhar a fofoca para 3 pessoas. Certo? A cada 15 minutos é uma pessoa. Se a notícia é 8 horas da manhã, 10h30, todos os habitantes da cidade conhecem a notícia. Por isso que pirâmide não funciona. Porque para a pirâmide funcionar e você ficar rico, você tem que espalhar para milhões de pessoas. E chega um ponto que não tem gente no planeta Terra suficiente para fazer. Certo? Aqui tá falando do Arquimedes de novo. Isso aqui, a Torre de Hanoi. Se alguém depois quiser ler sobre a Torre de Hanoi, é bem interessante. É uma coleção de textos que eu fiz há muito tempo, tá? Então vamos passar para a aula. É complicado mesmo, Iago, mas assim... depois, eu não sei se eu conto agora uma coisa. Tá, só para entender, antes de começar, eu vou contar uma coisa que todo professor tinha que contar quando ensina potenciação. Felizmente, isso não acontece. Viu, Daniel? Daniel faz a faculdade de matemática, logo vai fazer estágio na sala de vocês. Se vocês não conhecem ele, vai conhecer. Daniel formou ano passado no colégio. Então, eu vou contar a história. Tá vendo que tá ficando retinho meu tabuleiro de xadrez? A história da lenda do xadrez. O Fábio, é difícil saber a origem dos ancestrais. Você tem que ver se acha uma árvore genealógica. Mas, por exemplo... Não tem muito como fazer esse esquema. Eu não consegui resgatar de muita gente, porque antigamente o pessoal não tinha nem registro em cartório. Entendeu? E tinha muitas pessoas que você vai chegando em escravo, em índio.
entendeu? As pessoas pobres nem tinham registro de nascimento. Eu consegui porque a gente sempre é descendente, você pode ter certeza, todo mundo aí é descendente de algum príncipe, de alguma pessoa importante, e eu sei disso porque o meu sobrenome Magalhães, eu achei eu tenho a certidão de nascimento do meu avô, pai do meu pai. O pai do meu pai tem um avô, que é meu trisavô, chamado Julião Moreira Magalhães. Esse Julião Moreira Magalhães, só para você ter uma ideia, é de 1850 mais ou menos. Ele é avô do meu avô. E eu achei o pai dele, que é o João. O João, pai dele, é sobrinho do Pedro de Alcântara Magalhães, que é fundador de Muzambinho. Entendeu? Mas você percebe que essa descendência de ricos, os ricos têm tanto filho que vão ficando pobres. Entendeu? E aí o Pedro de Alcântara Magalhães era um fidalgo. Era o pai dele era um cara que veio para ser guarda-mor das minas de ouro lá do Jacuí. Então o que aconteceu? Ele tem a árvore genealógica dele. Ele é de família importante lá de Portugal. Aí vai chegando até príncipes e tudo mais. Vocês conseguem descobrir. Eu fiz o meu livro de história de Muzambinho, bastante coisa sobre a genealogia da cidade. Quase todo mundo aí é descendente de alguém que foi rico lá no passado. E você só consegue saber desses, porque a parte pobre da minha família eu não consigo saber nada, porque não tem como descobrir certidões. Então vamos lá. Lenda do xadrez é uma história importante. A lenda do xadrez diz o seguinte: o cara que inventou o xadrez, ele queria um prêmio. E o prêmio dele ia ser em grãos de trigo. O rei estava muito triste porque tinha perdido um filho numa batalha. Esse filho foi pisoteado por um elefante e o rei fez um concurso para um cara chamado Cessa. Um concurso que era assim: quem inventasse alguma coisa para distrair a vida dele, para deixar ele animado, ia ganhar um prêmio que quisesse. E nesse concurso, um cara chamado Cessa inventou um jogo, o cara gostou muito e ele falou: você pode pedir o que você quiser que eu te dou. Você pode pedir um pedaço do reino, eu te torno meu governador nesse pedaço do reino. Você pode pedir barras de ouro, até mesmo uma mina de ouro. Você pode pedir a mão da minha filha mais bonita. Você pode pedir o que você quiser. Mas o cara falou: não, eu quero grão de trigo. Certeza, sim, eu quero grão de trigo. Só que é o seguinte: eu quero grão de trigo no tabuleiro do xadrez. De modo que aqui eu ganho 1 grão. Aqui você vai pôr o dobro, 2 grãos. Aqui, 4 grãos, 8 grãos, 16 grãos, até chegar no final do tabuleiro. Então, alguém, acho que foi o Nicolas, que não tinha entendido, para cima, Carol. Isso é importante, isso que eu estou falando aqui. Ó. Veja, e são as potências de 2, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a 4. Bom, o rei falou: esse cara é um idiota, né? Que é grão de trigo. Então vamos dar grão de trigo. Vamos continuar aqui para ver o que acontece. Aqui é 32, aqui é 64, não deu nem um saco de trigo, né? Não deu nem um saquinho pequenininho, nem aqueles que você compra para fazer quibe. Não deu. Então você continua aqui. Na hora que chegou aqui no 512, já deve dar um saquinho já. Tá certo? Aqui tá. Agora aqui, ó, 1024, 2048. Aqui o rei já começou a ficar preocupado, porque aqui deu um sacão de 60 quilos já. Não deu ainda não, mas deu um saco grande. Aqui já deu mais. Olha como vai crescendo. Vocês estão percebendo como cresce? Isso aqui é a mesma coisa que o número de pais, avós, bisavós, trisavós, tetravó, pentavó e assim por diante. Se eu continuar aqui, olha aqui. Aqui o cara já tem mais de 65 mil grãos. Na outra casa, isso daqui, só para a gente abreviar, aqui dá mais de 130 mil. Aqui dá mais de 260 mil. Aqui dá mais de 500 mil. Tá aqui já 1 milhão. Pensa bem, 1 milhão de grãos de trigo. Aqui são 2 milhões. Vamos pôr um M maiúsculo. Aqui é 4 milhões. 8 milhões mais o quê? 16 milhões. 32 milhões. 32 milhões. Mais do que os seguidores do Neymar. 64 milhões.
128 milhões. Chegou aqui, nem está na metade do tabuleiro. Todo grão de trigo do reino não dava. 256 milhões. 500 milhões. 1 bilhão. 2 bilhões. Até aqui, todo grão de... Se você plantasse na Terra, no planeta Terra inteiro, trigo, não dá isso. E aqui já seria o dobro. 4 bilhões, 8 bilhões. Então vocês entendem quando o número cresce? Pensa bem, você tem 8 bilhões de ancestrais nessa geração aqui. 16 bilhões. Por isso que o teu trabalho, Fábio, daria um pouco de mão de obra danada para você conseguir isso. 64 bilhões, 128 bilhões, eu estou arredondando para baixo. 256 bilhões, 500 bilhões. Aqui é mais que eu estou colocando para baixo. Aqui já é 1 trilhão. Então, pensa bem, 2 trilhões. Não tem como você contar 2 trilhões de grão de trigo. Só para você contar 1 bilhão de grão de trigo, você contar 1 por segundo, você vai gastar 33 anos. Agora imagine 1 trilhão, você vai gastar 33 mil anos para dar 1 trilhão, 2 trilhões, 4 trilhões. Vocês percebem como os números crescem grande? O Daniel falou aqui, é igual a transmissão do coronavírus. Vocês viram que Minas Gerais bateu recorde de mortes em 24 horas, né? Pode ser que chegue aqui na nossa porta. Os outros estados, o Rio de Janeiro já está acabando e a gente está crescendo o corona. É a mesma lógica de transmissão. Na hora que todo mundo acaba imunizado, agora nem sei como é que vem depois do tera, não sei se é peta, acho que é peta. Então, vocês perceberam, é um número muito grande. O Leonardo falou o total, o número de grãos, Leonardo, é 2 elevado a 63 menos 1. Não, não sei se é 63 ou 64. É um número gigante, tá? Tá, eu falei mais da metade da aula, mas acho que foi importante. Vamos falar agora, é importante porque isso é matéria, né? É sobre um número grande. Vocês estão falando pouco aí, mas é interessante. Vamos falar agora dos expoentes negativos, tá? Vamos falar de expoente, notação científica, expoente negativo. Vamos lá. Então vamos só colocar o esqueminha aqui dos expoentes positivos. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês lembram do expoente positivo? Já falei isso na aula passada, tá? Esses são os expoentes positivos. Tem alguma coisa errada. Faltando 0 aqui, aqui. Aqui tá certo, né? Aqui tá certo. Bom. Agora, e o expoente negativo? Leonardo. Eu acho que então que é 2,64 menos 1. E o expoente negativo? Como é que funciona? 10 elevado a menos 1. Vocês estão percebendo que daqui para cá é dividir por 10? Aqui eu dividi por 10. 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 O que é 1 dividido por 10? Eu tenho uma coisa dividido por 10. Vai dar 0,1. Ou 1 décimo. Que eu não vou escrever em forma de fração aqui não. E 10 elevado a menos 2? É 1 dividido por 100. Aqui eu dividi 1 por 10. Aqui eu vou dividir 1 décimo por 10. Vai dar 1 centésimo. E 10 elevado a menos 3, eu divido por 10, dá 1 milésimo. E 10 elevado a menos 4, 1 décimo milésimo. Entenderam o que acontece quando se tem expoente negativo? Expoente negativo, ele fala de números pequenos. Tem relação com números pequenos. Números que representam, por exemplo, a massa de um próton. Certo? Então, vamos ver se vocês conseguem entender o que eu vou falar. Se eu disser que a massa do coronavírus, não sei, 510 a menos 7. O que é isso aqui? 6,2 vezes 10 a menos 10. 5,41
vezes 10 a menos 4. Preste atenção, isso vocês vão ser cobrados em tudo quanto é prova, tá? Principalmente o professor Gilson, ele se desespera que os alunos não sabem disso. Vamos aprender uma regra. Isso daqui é 0,00070. Vou voltar ali no esquema só para vocês entenderem. Ó. Quando eu estou elevando a menos 1, 1 zero. Menos 2, 2 zeros. Menos 3, 3 zeros. Menos 4, 4 zeros. Então a lógica aqui é simples. Põe 7 zeros, incluindo o que vem depois da vírgula. E o 5. Se quiser, pode pôr pontinho. Conta de 3 em 3 para cada vírgula. Ah, e 6,2? Mesma coisa. Não tem 10? Eu vou pôr 10 zeros. 3, 6, 9, 10. E depois chora o número na frente. Certo? Menos 4. Quantos zeros é o menos 4? Vocês estão quietos aí, pessoal. Vocês não estão falando muita coisa. Fica prestando atenção, porque eu ainda não... que isso aqui tem tudo a ver com a segunda aula do PET. Depois vou mostrar para vocês. E aqui, menos 3. 3 zeros. E não interessa o que tem aqui depois. Tá? Ok? Que bom que está entendendo. Deixa eu ver, não está com 0 a mais? Tá, muito bem. O Fábio percebeu que está com 0 a mais. Tá? Bom, e fazer o caminho contrário? Como é que acontece fazer o caminho contrário? Vamos ao contrário, eu sair daqui, vim para cá, eu tenho que saber voltar. Tudo em matemática tem que ir e voltar. Que bom, Carol Bárbara. Carol é uma fofa. Então, e se fosse o caminho contrário? Vamos pensar assim. Eu tenho o seguinte número, 0,000000532. 0,0000000, tem um monte de zero. Esse é mais fácil do que o com um número grande. Não precisa contar muita coisa. Só contar quantos zeros tem. Para contar os zeros, eu posso pôr esse pontinho aqui, ó. De 3 em 3. Sempre começando a vírgula. Certo? Aí, 5,32 vezes 10. Quantos números tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É menos 7. Aqui, 3,74 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Menos 13. Entenderam? É bem simples. Para ficar mais fácil, eu vou mostrar para vocês lá na apostila do PET. Peraí, que está numa pasta chamada Salatiel. Vou abrir lá a aula do PET agora, tá? Acho que com isso, eu expliquei bem rapidinho. Com isso, a semana 2 do PET está vencida com sucesso. Então, a gente está seguindo certinho. Vocês vão falar, Otávio, você não vai pedir para a gente entregar alguma coisa do PET? Pessoal, não sei. Então, é importante estar prestando atenção na aula para depois eu vou decidir o que eu vou fazer. Tá? Eu ainda estou decidindo. Real, para quem é de fora aí, tem um 0 a mais? Espera aí, deixa eu olhar o que o Fábio falou. Obrigado, Fábio. Fábio está bem atento. Aonde tem um 0 a mais? Aqui? É verdade, tem um 0 a mais. Obrigado, Fábio. Para quem é de fora aí, eu vi que o Leonardo tá aí de fora. Genesi é de Tamogi, mas ela... Yasmin, né? Genesi Yasmin mora aqui. E Tamogi é estado de Minas também. Mas você que é de fora, Leonardo, esse material é um dos piores materiais que eu vi na minha vida. Outras matérias também, porque o de matemática, pelo amor de Deus, não serve para nada. Mas é o que a gente tem que seguir, não tem muito o que discutir, tá? É uma porcaria. Talvez vai ter que fazer isso aí, tá? Então, olha o que é... Aqui tem um texto muito mal explicado, tá? Sobre notação científica. E aí tem as continhas de notação científica. Vamos fazer essa atividade 2, tá?
Recomendo que quem tiver um papel aí à vista e quiser anotar, eu vou fazer depois outra aula. Como é que seja? O que tem depois da vírgula, eu não preciso preocupar, tá? Eu vou só preocupar com isso que eu vou colocar depois da vírgula. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Você está pedindo para arredondar, mas vamos arredondar. Eu tenho 11 números aqui, certo? Então isso aqui eu vou arredondar, fazendo esse negócio aqui que é aproximadamente, tá? Vou escrever 3 números só. Vezes 10 a 11. Se quiser colocar tudo, pode. Você podia também colocar tudo. Seria desnecessário, né? Mas caso você queira trabalhar com números gigantes, também tá certo. Tá? Porque é número depois aqui da vírgula. Ok? Então, entenderam o que eu faço? Eu excluo o primeiro número e conto quantos que tem depois da vírgula. Tá? É bom entender o porquê que eu estou fazendo isso aqui, ó. Esse número aqui é 1000, milhão, bilhão. Vamos supor que alguém tem na conta dele 123 bilhões e aqui são os centavos e subcentavos. Então, Fábio, é só você pegar a vírgula, você pensar, a vírgula está aqui, você vai ignorar o que tem depois da vírgula. E você vai contar quantos números tem aqui. Por que isso aqui funciona? Vamos entender. Isso daqui é mais ou menos 100, certo? E depois da vírgula não importa, vezes 1,23 e o resto, certo? Se eu multiplicar isso por isso, vai dar isso aqui. Então, em lugar de eu escrever tudo isso, eu pego esses números aqui, que são 11, e transformo no expoente ali, tá? Então, mas ó, veja, 10 vai dar 11 vezes 1 vai dar isso aqui. 10 vai dar 11 é 100 bilhões. 100 bilhões vezes 1, certo? Ó, vamos fazer esse aqui pra gente entender. Ignora o que tem depois da vírgula e vamos contar quantos números tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 números. Então, isso aqui, aproximadamente, 4,522 vezes 10 elevado a 6. Certo? Então, é isso com expoente positivo. Ah, e expoente negativo? É aquilo que eu falei na aula passada, só conta os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 2, 5, 4, 5, 8 vezes 10, só que é menos 6. Cuidado, se você colocar 6, vai estar completamente errado, tá? Não é 7 números, Carol? 6, porque você não pode contar o primeiro, né? O primeiro fica antes da vírgula. Tá? Cuidado para não errar o expoente negativo, tá? Isso aqui é uma coisa dividida em 1 milhão. Isso aqui é uma coisa vezes 1 milhão. Presta atenção. Só para você entender. Você tem a distância daqui não. Não sei se vou conseguir dar um exemplo concreto. Vamos supor, você tem isso aqui, é a medida de uma formiga. Certo? Então, você escreve 10 a menos 4. É o tamanho de uma formiga. Metros? Não sei. De óbvio. Se você escrever o 4 positivo, isso aqui é 10 mil. Se você trocar o positivo pelo negativo, você transforma a formiga na metade da distância do que até pé. Certo? Então, cuidado. Ah, eu só errei um sinal. Só errou um sinal, fodeu. Desculpa o palavrão. Entendeu? Zangou com tudo. Então, menos 4. Tá? Se fosse um número decimal negativo muito grande, poderia fazer a simplificação de colocar apenas o número inteiro com mais 3 no pote. Se eu quisesse colocar aqui, Fábio, 2,5 vezes 10 menos 6, está razoável. Depende da situação. Tá bom? Vamos começar essa atividade 3. Eu acho que terminou, já terminou essa semana. Então, se passar um pouco da hora, vocês aguentam que é rapidinho isso aqui. Bom, é para fazer essa conta aqui. E eu vou fazer um auxílio ilegal aqui, porque não tem muita alternativa.
eu vou fazer essa conta aqui, ó. Essa divisão. Daniel, divide aí para mim, isso por isso. Vou dividir primeiro os números sem potência de 10. Aqui mesma coisa. Dividir sem potência. Daniel vai usar a calculadora por questão de tempo. Dividido por 1,5. Deu quanto? 6,415. 6,415. Só isso. E a potência de 10? Isso aqui não é uma divisão? Quando eu tenho divisão, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Como não tem espaço aqui, eu vou fazer em cima. Quanto que é 6 menos menos 5? Cuidado, tem gente que coloca 1. 6 menos menos 5 é 6 mais 5. Então aqui é 11. Ó, conserva a base, subtrai os expoentes. Amanhã eu vou explicar um pouco melhor isso aí. Tá? Vamos fazer. E esse aqui dá para dividir sem calculadora, né? 1,65. 1,65. Esse foi um exemplo mais fácil no B e mais difícil no A. Eu tenho vergonha de fazer isso na sala de aula. Dar um exemplo difícil, depois o fácil. Tá? Então, dividir esse, aqui é só fazer 6 menos 3, 3. Você vê como os caras são nada didáticos. Eles dão um exemplo difícil primeiro. Tá? Esse dividido por esse é 1,65. Aqui conserva a base e subtrai os expoentes. Porque Tá? menos com menos mais, né? Então, é o que eu acabei de explicar, Fábio. Aqui eu não estou dividindo potências de mesma base. Então, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, é 6 menos menos 5. Não é 6 menos 5. Se fosse assim, tá? Aqui seria 6 menos 5. Agora, não é 5. É menos 5. Então, eu vou fazer 6 menos menos 5. Percebeu a diferença? Entenderam a diferença aqui? Se fosse 6 e 5, era 6 menos 5. Agora é 6 menos menos 5. Ok? Muita gente buga isso, tá? Aqui 6 menos menos 5 é 6 mais 5. Tá? Só para dar um exemplo, você está tirando uma dívida. Então você está aumentando o valor. Tá? Na multiplicação é a mesma coisa. Quer dizer, eles põem divisão primeiro, depois a multiplicação que é mais fácil. Esse povo é coió. 3,2 vezes 1,6 é 5,12, certo? 3,2 vezes 1,6, 5,12. É. Fiz de cabeça, porque é potência 2. E aqui eu conservo a base e somo os expoentes. Tem gente que fala, 3 menos 2 é 1. 3 menos 2 3 mais 2 é 5. Não, é 3 mais menos 2 é 1. Tá? Quando é 10 a 1, é 51,2. Né? Meio vezes 5,2, 2,6. Metade de 5,2, né? Vezes meio, achar metade. E aqui eu vou somar menos 5 com 23. Devo 5, pago 23, quer dizer, 23 menos 5, 18. E é isso. Tá? Não converti o sinal, não. Eu só peguei a base e subtraí os expoentes. Quando eu divido potência, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Quando eu multiplico, conservo a base, somo os expoentes. E quando é potência de potência, conservo a base, multiplico os expoentes. O que vocês vão precisar na prática é muito mais do que esse péssimo exemplo que está aí, tá bom? Então, por hoje é só, pessoal. A gente, estou dizendo, por enquanto, está tendo só 2 aulas por semana. Não vai poder ser só isso. A gente tem que fazer um pouquinho mais, tá? E o nosso tempo tá dando, tá certo? Então, por hoje é só. E a gente volta agora terça que vem. Não vai ter sábado. Eu vou marcar mais aulas daqui uns dias, porque senão a gente não consegue completar nossa grade. Tá bom? Então, por hoje é só. Vocês podem ficar aí. Não esquece que eu vou voltar daqui a 1 hora. Daqui a menos de 1 hora. Daqui a meia hora eu tô aí de volta. Então, tem gente que às vezes fica aí batendo papo. Na hora que eu entrei, eles vazaram tudo. Certo? E quem não respondeu chamada, eu não sei se todos responderam. Por favor, responda. Tá? Então, por hoje é só. Tá? Cuidado, Daniel, não fala nada ainda não, porque eu não desliguei o microfone aqui. Às vezes a gente fala alguma coisa sem querer, é um perigo. Entendeu? Às vezes
Aí, a Rayane Cristina tá chegando agora. Ela tá... Eu não, eu não sei quem a Rayane chegou agora, Rayane, mas a gente tá saindo. 7 horas volta pra aula do Enem, viu? Os comentários você já salvou? Eu Tem acho gente que já. colocando presença ainda. Vou salvar depois. Tá certo? Tem mais comentário. Parar de gravar.